Vamos lá, muito bem-vindo. Estamos ao vivo, aula 22 de 28, hein? Então, total de 28 aulas, estamos na aula 22, reta final do curso de Atos. Então, bora lá. Hoje é quando Paulo fala com a multidão. E vocês estão vendo que Paulo está sofrendo uma perseguição muito grande. O comandante teve que intervir ali, senão Paulo ia morrer. E ele está prestes a levar agora Paulo para a fortaleza, onde está ali o exército, né? Então, vamos lá. Olha só, de preta, Thaís, bem-vindo, viu? Vamos lá, Mariana. Bora começar. Então, quem estiver comigo no YouTube, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e o material vai estar disponível lá. Vamos lá, vamos começar. Antes que eu esqueça, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, senão vocês não vão poder ver o que está escrito aqui. Então, today, Paul speaks to the crowd. Crowd é multidão. Então, vamos lá, vamos começar. Então, olha só, como a gente costuma fazer, vamos transformar essa frase aqui, vamos passar essa frase para o inglês. Então, olha lá, como que vai ficar isso aqui, ó. Os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza. Ele perguntou ao comandante, posso dizer algo para a multidão? Então, a gente vai começar a destrinchar essa parte. É lógico, colocamos esse conteúdo bíblico de uma forma bem didática, tiramos algumas partes, palavras que para o curso de inglês aqui não vai ajudar tanto, que talvez dificulte um pouco mais, mas deixamos uma história simples, como se eu estivesse falando para um amigo, para uma criança. E daí aqui a gente vai ser o pontapé inicial. Então, bora. The soldiers. Deixa eu só ver aqui. Era para estar com uma outra letra. Aqui, ó. The soldiers. Então, os soldados. The soldiers. Deixa eu tirar o negrito. Então, vamos lá. The soldiers. Então, eles estavam para introduzir Paulo na fortaleza. Eles estavam para colocar Paulo ali na fortaleza. Eles estavam prestes a fazer isso. Como que eu falo quando você está prestes a falar algo, prestes a introduzir algo, prestes a fazer algo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o about, mas about não é sobre. Let's talk about business. Vamos falar sobre negócios. Então, about não seria sobre. Sim, mas ele também significa prestes. Quando você está prestes a fazer algo, você pode falar o about. Então, the soldiers estavam prestes. Were about. The soldiers were about to take Paul into the army building. Eu coloquei aqui Fortaleza como o prédio ali do exército, army building, ok? Então, the soldiers were about to take, né? Então eles estavam prestes a levar Paulo para lá. They were about to take Paul into the army building. Então, o pessoal lá tá com sangue nos olhos, querendo matar Paulo, e tanto é que o comandante teve que intervir. Enquanto ele está sendo levado para este prédio, Paulo falou o seguinte, viu, deixa eu falar uma coisa, eu quero falar uma coisa aqui para a multidão. Ele vai falar o seguinte, então, né? Então, ele perguntou ao comandante, então ficou assim. Mas ele, but he spoke to the commander. He spoke to the commander. Ele falou com o comandante. E daí ele vai ser educado. May I? Quando eu quero fazer uma pergunta e eu quero fazer de uma forma educada, eu vou falar o may I. May I. Tanto é que quando... Vou colocar aqui, ó, about, eu vou colocar de preto. Então, about é prestes, né? Então, quando
e o may I. Vou colocar de preto aqui. Quando eu vou fazer uma pergunta e eu quero ser educado, eu coloco may I. Tanto é que o garçom, quando ele vai chegar em você, ele fala assim, ó, posso anotar seu pedido? Ele vai falar o seguinte, may I take your order? Posso anotar seu pedido? May I take your order? Ou eu posso falar o seguinte, posso me sentar aqui? May I sit here? May I sit here? Então, esse may é uma coisa educada. Então, ele vai falar o seguinte, ó. May I say, posso dizer something, posso dizer alguma coisa. May I say something to the crowd? To the crowd. Posso dizer alguma coisa para a multidão? Can I? May I? Ou poderia falar assim, please, let me speak to the people. Let me speak to the crowd. Posso falar com as pessoas? Posso falar com a multidão? Mas aqui, ó, may I say something to the crowd? Então, você imagina assim, eles estão prestes a matar Paulo, tanto é que eles levam ele dentro do sinédrio, fecha a porta, e agora o pau vai rolar ali, né? Então, eles vão descer a lenha em Paulo. Então, ele fala o seguinte, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em hebraico. Então, tá aqui, ó. Ele vai falar o seguinte. Paulo levantou-se na escadaria. Foi um lugar bem alto, à mostra, à vista, de que todos pudessem ver ele. E ele fala assim, Paul stood on. Se eu falo stood up, ele se levantou. Mas eu quero que ele está aqui, eu quero dizer que ele está em cima da escadaria, ele está lá no ponto mais alto. Então, he stood on the steps. On the steps. E fez um sinal. Hey, and waved. Waved, ele fez um sinal, ele acenou. And waved with his hands. Então, sei lá como que ele fez. Hey, just a moment, let me speak. But he waved his hand to the people. To the people. Então, ele acenou para falar com o pessoal. E o que aconteceu? When there was silence, quando houve silêncio, when there was, quando houve. There was, houve. Então, when there was, quando houve. When there was silence, ele se dirigiu a eles. He addressed. Olha só que legal. Addressed. Quando a gente fala address, é endereço. Address é endereço. Mas quando nós falamos he addressed, ele se dirigiu. He addressed them, to them, in the Hebrew language. Então, ele se dirigiu a eles em hebraico, na língua deles, the Jewish language. E daí, pessoal, eu vou falar com o pessoal aqui na língua deles, eu vou falar aqui no idioma deles. E daí ele vai falar o seguinte. Olha lá. Deixa eu só deixar bem alto aqui, ó. Ele vai falar o seguinte. Irmãos e pais. Engraçado, né? Que a gente fala assim, irmãos e irmãs, brothers and sisters. Mas aqui ele fala, irmãos e pais, brothers and fathers. E aqui é na figura masculina mesmo, tá? Irmãos e pais, brothers and fathers. Ouçam a minha defesa. Coloquei ali entre aspas, vou colocar aqui, né, como se estivesse falando ali. Quando ouviram que ele falava em hebraico, que lhes falava em hebraico, ficaram em absoluto silêncio. Então ele vai falar assim, como que eu falaria assim?
brothers and... Irmãos e irmãs. Desculpa. Irmãos e pais, certo? Irmãos e irmãs fica brothers and sisters. Se é irmãos e pais, vai ficar brothers and fathers. Aqui ele está falando justamente com a figura masculina, que se fosse pais, pai e mãe, seria parents. Parents, lembra que parents, ele não significa parentes, né? Aquela palavra que parece, mas não é. Então, brothers and fathers. Listen, ouçam. Oh, chato aqui, peraí. Beleza, vamos deixar assim, vamos ver se vai aqui. Listen. Listen. Listen, ouçam. Escutem, ouçam. Listen now. To my, para minha defesa. My defense. Defense. Before you. Diante de vocês. Perante vocês. Listen now, my defense, before you. Before significa antes, mas também diante. Brothers and fathers, listen now, my defense, to my defense, before you. Ok. Vamos fazer o seguinte. Dar um ponto final aqui. E essa parte aqui, ó, quando ouviram que ele falava hebraico, ficaram em absoluto silêncio, né? Então, como que vai ficar assim? Vai ficar... when they heard, quando eles escutaram, when they listened, that he was addressing, que ele se dirigia a eles em hebraico, when he was... Poderia falar assim, when he was talking with them, when he spoke to them. Mas eu vou colocar aqui o addressing, tanto é para... Quanto mais a gente usa uma palavra, mais fácil fica de memorizá-la. Quanto mais a gente usa, mais pertencente ao nosso vocabulário ela vai se tornar. Então, vamos colocar o addressing. When they heard that he was addressing them, in the Hebrew language, they became... Vou colocar aqui, ó, even quieter. Even quieter. Por que even quieter? Quiet. A gente sabe que quiet é quieto. Silêncio. Poderíamos falar isso, né? Eles estavam em silêncio. They were quiet. Eles estavam em silêncio. Mas, se a gente fala they were quieter, eles estavam... É difícil, mais quietos, né? Ainda mais quietos. Então, esse even é o ainda. Eles estavam ainda mais quietos. Então, olha só. Eles ouviram Paulo falar em hebraico. Paulo queria se dirigir a eles. Ficaram quietinhos ali. They were silent. There was silence. They were quiet. E daí Paulo começa a falar. Ele começa a falar em hebraico, na língua deles. Aí eles ficam ainda mais quietos. Okay? Então, they became even quieter. Eu poderia falar o seguinte: they were absolutely silent, quiet, né? Então, eles estavam completamente quietos. Mas eu vou colocar aqui para a gente aprender mais. Então, even, ainda mais quietos. Even quieter. Só para fazer para a gente fazer uma revisão, vou escrever aqui, ó. Vamos lá, eu vou só ler tudo que a gente passou até agora. The soldiers were about to take Paul into the army building, but he spoke to the commander. May I say something to the crowd? Paul stood on the steps and waved his hands to the people. When there was silence, he addressed them in the Hebrew language. Brothers and fathers, listen now
to my defense before you. When they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they became even quieter. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. E daí é assim que ele vai começar o discurso dele. Então, Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nessa cidade. Meu, eu sou daqui, eu nasci no meio de vocês aqui, ó. Então, ele fala o seguinte, ó. Eu vou começar com o discurso dele. Sou judeu. Que já entende, né? Ele vai falar. Só por aqui, assim, ó. Quieter vai ficar. I am Jewish. I'm Jewish. Sou judeu. I'm a Jewish. I am a Jewish man. I'm a Jewish man. Eu sou um homem judeu. Eu nasci. I was born in Tarsus of Cilicia, né? De onde fica Tarso? Da região da Cilícia, from Cilicia. Mas fui criado, but, como que eu falo criado? Eu posso falar, but I was brought up é criado. Eu fui criado, cresci. Eu poderia falar também, olha só, eu poderia falar também, vamos ver, I was raised up. Eu fui criado, nasci. I grew up. Eu cresci. Então, grew up, eu cresci. I raised up, eu fui criado. I brought up, fui criado. I was brought up in this city. Eu fui criado nessa cidade. Então, I was brought up in this city. Então, olha só como ficou. I'm a Jewish man. I was born in Tarsus of Cilicia, but I was brought up in the city. Então, I was brought up in the city. Eu fui criado, eu nasci, fui educado nessa cidade. E ele foi instruído, ele estudou, e o nome da escola, ou o nome da pessoa que instruiu ele era muito conhecido. Ele era, assim, muito respeitado. Qual era o nome da pessoa que educou Paulo? Gamaliel. Então, Paulo, ele fala assim, ó. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. Então, ele foi zeloso, ele foi cuidadoso, ele cuidava da lei, ele estava ali observando a lei. Então, ele vai falar o seguinte, Paulo, ó. I was a student of Gamaliel. Gamaliel, ali para os judeus, seria a mesma coisa que Harvard. Então, Harvard, se você fala assim sobre business, fala sobre negócios, e alguém fala sobre Harvard, você fala o seguinte, meu, ele tem meu respeito, porque pessoas os grandes empresários estudaram lá, né? Então, Gamaliel, assim, é a escola mais respeitada ali para os judeus. I was a student of Gamaliel. E eu vou falar, eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, né? Então, ele me ensinou, vou colocar dessa forma. He carefully, ele cuidadosamente, ou rigorosamente, taught me everything. Ele me ensinou tudo. Ele cuidadosamente me ensinou tudo. He carefully taught me everything about the law.
Agora que o about, que a gente viu ali que significava prestes, aqui está com sentido de sobre. He taught me everything about the law. Dos nossos ancestrais. Então fica of our ancestors. Dos nossos ancestrais. Of our ancestors. E ele fala o seguinte: e eu era uma pessoa muito zelosa, eu era uma pessoa muito séria em servir a Deus. Então como que eu posso dizer isso? Vai ficar I was very serious. Ou posso falar zealous, que seria zeloso. Mas vamos colocar aqui. I was very serious about serving God. Em servir, por servir. Como about ele é uma preposição, o verbo ele vai ficar com ing, tá? Então, about serving. About serving God. Assim como vocês são hoje. Então, vocês são zelosos. Vocês são cuidadosos. Vocês tomam cuidado em obedecer a lei. Eu também. Então, eu era da mesma forma que vocês são aqui. Então, just as are, assim como todos, just as are all of you here today. Assim como todos aqui são. E ele fala assim, ó. Ele fala, ó, eu era assim como vocês. E quer um exemplo? Quer um exemplo? Persegui os seguidores deste caminho até a morte. Então, eles chamavam os cristãos dos seguidores do caminho. Então, que eu acho uma coisa muito bonita, o caminho. The way. The way. Então, ele fala assim, ó, persegui os seguidores deste caminho até a morte. E como que fica perseguir? I persecuted. I persecuted. Eu persegui. I persecuted. Os seguidores. The followers. Essa palavra follower, é muito comum hoje nas redes sociais. Então, os seguidores. Então, follow. A gente tem isso daqui. Se você coloca, por exemplo, o seu Instagram, suas redes sociais em inglês, vai estar lá, follow. Quantos seguidores? Então, tem lá, X, né? Followers. Então, I persecuted the followers of this way, deste caminho. Coloquei aqui com letra maiúscula, se você está no YouTube, você está vendo? Que é o caminho. Que caminho? É Jesus. This way. This way. Até a morte. Até a morte deles, né? To their death. Death. Então, até a morte. Então, I persecuted the followers of this way to their death. Vamos fazer uma recapitulação aqui? Deixa eu escrever aqui, colocar tudo que a gente viu até agora. A gente já fez isso uma vez. Então, essa segunda parte da recapitulação. Para não ficar muito pesado também e a gente poder rever as palavras. Então, ficou assim, ó. He continued. I'm a Jewish man born in Tarsus of Cilicia, but I was brought up in the city. I was a student of Gamaliel. He carefully taught me everything about the law of our ancestors. I was very serious about serving God, just as are all of you here today. I persecuted the followers of this way to their death. Beleza. Ok? Então, vamos lá. Tem mais coisa aqui. E daí ele fala assim, ó. Então ele está fazendo a defesa dele. O pessoal está ouvindo ele. Ele está comentando, ele está falando. Eles escutam. Quando ele pediu silêncio, o pessoal ficou quieto. Quando ele começou a falar em hebraico, o pessoal ficou ainda mais quieto. Só que depois que ele fala tudo isso, o que acontece? A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. E sei lá porque eles não gostaram, mas eles não gostaram do argumento de Paulo.
E daí o que acontece? Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Nossa, o pessoal está querendo destruir Paulo. Olha, o pessoal não tinha dó não, hein? O pessoal não tinha... Tira esse homem da face da terra. Então vai ficar assim. The crowd, a multidão, the crowd, só deixa eu passar aqui para essa cor aqui, ó. The crowd listen to Paul. Eles ouviam Paulo. The crowd listen to Paul. Until, até, né? The crowd listened to Paul until, até que ele dissesse isso, until he said this. Até que ele dissesse isso, until he said this. E daí eles começaram a gritar. Then they began shouting. Eles começaram a gritar. E daí ele fala assim, tira esse homem da face da terra. Vocês querem que eu falo de uma forma que vocês já aprenderam ou de uma forma nova para construir vocabulário? Vou falar de uma forma nova, tá? Então, tira esse homem da face da terra. Vai ficar assim. Wipe this person off. Tipo, wipe this person off. Tira essa pessoa, se livre dela, sai fora. Elimine. Wipe off. Wipe this person off the earth. Tire esse homem da face da terra. Se você fosse falar, vou usar aqui uma outra palavra que a gente já aprendeu, inclusive a aula passada. Eu posso falar get rid of him. Livre-se dele. Tire esse homem daqui, livre-se. Get rid of him. Então, vou colocar aqui em preto, aqui, ó, só para mostrar que não tem nada a ver com a aula. Com essa parte aqui, né, que eu estou escrevendo. Wipe this person off the earth. Vou colocar aqui o significado, ó, get rid of him. Livre-se dele. Wipe this person off the earth. E ele fala, ele não merece viver. Então, a man like this, um homem como este, doesn't deserve, não merece. Deserve é merecer. He doesn't deserve. A man like this doesn't deserve to live. Não é live. Live é ao vivo. Isso aqui é live. Live, ele vem por causa de Hitler. Hitler falava muito live. Porque no alemão, quando era ao vivo, as pessoas falariam live. E daí, Berlim foi o primeiro lugar a transmitir ao vivo os Jogos Olímpicos. Aí Hitler, o loucão lá, ficava gritando live, live, live. E daí ficou essa palavra, live. Mas quando a gente vai falar aqui, então live é ao vivo. E viver, morar, é to live. Beleza, então o pessoal tá... E aqui eu não coloquei, mas o pessoal tiraram o casaco, tiraram o manto e começaram a jogar pó no ar, assim. E daí eles estão se preparando para pegar. A gente vai pegar. Se você não sair daqui, Paulo, a gente vai te pegar. A gente vai te matar. E daí o comandante tá vendo tudo isso, né? Então tá causando um motim ali, um tumulto. A riot. Então, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Ele não estava entendendo por que o povo não gostava de Paulo, por que o povo estava querendo matar, lixar Paulo. Deixa eu ver aqui. Então, fala o seguinte. Then the commander, he ordered
the soldiers to take Paul. Então, ele ordenou os soldados, soldiers to take Paul into the army. Então, para dentro do exército ali, da army building, para aqueles, pro prédio do exército, the headquarters. Headquarters seria o quartel-general. Então, into the army building and beat him, que o açoitasse. And beat him. E o batesse nele. Então, then the commander ordered the soldiers to take Paul into the army building and beat him. E o batesse nele. Beleza. O que mais que ele fala? E por que ele queria fazer isso? The commander wanted to make Paul, ele queria fazer Paulo falar. He wanted to make Paul tell why. Então ele queria fazer o Paulo contar. He wanted to make Paul tell why the people, porque as pessoas, why the people were shouting, estavam gritando, were shouting, were yelling. So the people were shouting, porque as pessoas estavam gritando. Why the people were shouting against, né, com ele. Aqui o against parece que é um contra, né, mas seria, não é com, não seria with. É gritando com ele, gritando para ele. Então, against him like this. Eu acho que o comandante nunca viu gente tão brava quanto aquele pessoal lá. Então, eles vão pegar Paulo, eles estão lá e vão destruir ele. E daí, Paulo faz o seguinte, olha só. Enquanto amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava ali, né? Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Lembra? A gente viu isso aqui lá em Atos 16, quando Paulo foi açoitado, aí ele está na prisão, está cantando louvores, está orando, e as correntes, as algemas e as celas, elas se abrem. E daí o carcereiro vê e fica com medo e quer se matar. E Paulo fala o seguinte, não faça isso, estamos aqui. E depois o pessoal vão tentar mandar Paulo embora, mas ele fala o seguinte, eu sou cidadão romano. Vocês me prenderam, vocês me assaltaram sem o julgamento. E agora? E daí, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. O pessoal não sabe que ele é cidadão romano. Esse comandante não sabe. E ele pergunta, você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ele tirou o super trunfo. Lembra do super trunfo? Aquele jogo de cartas lá que tinha de capa. Então você tirava o super trunfo e você vencia, né? Então ele Paulo tirou o super trunfo dele ali. Então o que ele está dizendo é o seguinte. While the soldiers were. Então enquanto os soldados estavam, while the soldiers were tying him up, quando eles estavam amarrando, tie up, amarrar. So they were tying him up. They were tying him up. Preparing, se preparando. Preparing to beat him. Preparando para bater nele, para espancar ele. Açoitar. Preparing to beat him. Paulo disse. Paul said to an officer there. A pessoa que ele fala isso é para o centurião. Então eu fico imaginando, ele não falou para qualquer soldado. Ele foi preso, está amarrado, ele sabe que vão bater nele, ele está só esperando. Quando chega a pessoa certa, isso aqui é o que eu estou imaginando, né? Porque quem vai falar lá depois com o comandante é o centurião. Fala o seguinte, viu? Vocês podem fazer isso? Só uma frase.
É interessante, né? Tem gente que é importante saber ter contato, networking. Então, quando você conhece uma pessoa, você tem essa possibilidade. E Paulo, ele tinha aquela carta na manga que ele usou algumas vezes, que foi inclusive bom para ele e para o evangelho, que era a cidadania. Ele tinha cidadania romana. Então, Paulo só falou uma frase. Era a única frase que o cara precisava ouvir. Tem gente que precisa o quê? Precisa convencer alguém. Não precisa fazer um argumento, conversar, discutir. Paulo aqui não. Paulo já tinha a carta na manga. Ele só falou o que precisava ser feito. Então, vocês têm esse direito, eu sou cidadão romano. Ou ele só fala assim, viu? Eu sou cidadão romano. Aí, olha o que vai acontecer aqui, ó. While the soldiers were tying him up, preparing to beat him, Paul said to an officer there, para um oficial ali. E o que ele fala? Ele fala assim: Do you have? Você tem uma pergunta. Do you have the right? Você tem o direito? Do you have the right to beat a Roman citizen? Citizen, ok? Posso falar tanto citizen ou citizen. Do you have the right to beat a Roman citizen? Sim, direito de bater um cidadão romano? Tá, não é só um cidadão romano. Who has not been, que não foi, who has not been, do you have the right to beat a Roman citizen who has not been proven guilty, que não foi condenado culpado, que não foi provado culpado, que não foi condenado, que não tinha sido condenado? Do you have this right? Tell me. Do you have this right? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui então, hein? Então ficou assim, ó. Deixa eu só vir aqui. Vamos lá. Ele falou aqui, ó. The crowd listened to Paul until he said this. Then they began shouting, "Get rid of him! A man like this doesn't deserve to live." Then the commander ordered the soldiers to take Paul into the armed building and beat him. The commander wanted to make Paul tell why the people were shouting against him like this, while the soldiers were tying him up, preparing to beat him. But Paul said to an officer there, "Do you have the right to beat a Roman citizen who has not been proven guilty?" Essa parte aqui eu não fiz ainda, ó. When the centurion heard this, quando o centurião ouviu isso, when the centurion heard this, he went and reported to the commander. Então ele foi até o comandante e reportou. He went to the commander. He went and reported to the commander, dizendo, "What are you going to do? For this man is a Roman citizen." O que você vai fazer? Porque esse homem aqui é um cidadão romano. E agora? Aí o comandante, vamos lá. E agora? Ó, você viu? Eu acho que você não tá sabendo, mas aquele prisioneiro lá que você espancou é cidadão romano, viu? E o que isso tinha a ver? Porque eles estavam contra a lei. E o cidadão romano, eles tinham muita regalia. Então, o centurião fala, viu? Eu acho que você tá por fora, mas você jogou. Acho que você entrou numa encrenca aí, viu? O que você vai fazer? Aí, o que o comandante vai fazer? The commander, ele se dirigiu a Paulo, ele foi até Paulo. Então, he came to Paul. Ele foi até Paulo e perguntou, né? Ele disse, and said, o que ele falou? Diga-me, você é um cidadão romano?
Acho que ele estava torcendo para Paulo, assim, não, é brincadeira. Tell me, are you a Roman citizen? Are you a Roman citizen? E Paulo, o que ele vai falar? Paulo, ele simplesmente fala assim. Paulo, o comandante falando assim, pensando assim, diga que não. Aí Paulo responde, ele respondeu, sim, eu sou. Então, yes, I am. Yes, I am. E daí, o comandante assim, puxando conversa agora, vamos ser amigo, né? Então, o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Then, the commander... Quando tá assim, ó, entre N, a letra D tá entre um N e uma vogal, igual aqui, eu posso não falar esse D. Então, eu posso falar commander ou commander. Então, the commander replied. Ele respondeu, I bought this citizenship, esta cidadania. Citizen, olha só. Citizenship é cidadania. Agora, citizen é o cidadão, ok? Cidadão. Então, the commander replied, I bought this citizenship for a large amount of money. Eu comprei por essa cidadania por um alto valor. Uma alta quantia de dinheiro. Eu poderia falar, I paid a lot of money to become a Roman citizen. Eu paguei, né, uma grande quantidade de dinheiro para se tornar um cidadão romano. Eu poderia falar assim, ó, vou colocar aqui, ó. I paid a lot of money to become, para se tornar a Roman citizen. Eu paguei um alto valor para me tornar um cidadão romano. Hoje tem muitas essas coisas, que a gente pegar cidadania europeia, aí o pessoal vai lá e vai dar entrada, e tem toda aquela burocracia, e paga um valor gigantesco, né? Então, seria mais ou menos isso. I paid a lot of money to become a Roman citizen. Ou, vou colocar um outro aqui, ó. I acquired. Eu adquiri. I acquired this citizenship. Essa cidadania. Então, ó, citizenship é cidadania. Então, I bought this citizenship. Eu comprei essa cidadania. I acquired this citizenship. Eu adquiri essa cidadania. Agora, quando é cidadão, tá aqui, ó. I paid a lot of money to become a Roman citizen. Então, isso aqui vamos colocar de uma outra forma aqui também, ó. I acquired the citizenship with a large sum, com uma grande quantidade. A large sum of money, ok? E daí, Paulo respondeu, que pena, né? Ele não fala isso, mas Paulo fala assim, mas eu sou cidadão romano de nascimento, se pagou, eu nasci assim, eu nasci com essa cidadania. Então, Paulo vai responder, só mudar aqui a cor. But Paul, aí eu vou falar assim, ó, vou falar direto que ele escreveu. But I am, mas eu sou a Roman citizen, eu sou um cidadão romano, but I am a Roman citizen by birth. Eu sou um cidadão romano de nascimento. This is my right. I have this right from birth, by birth. Agora, olha, essa aqui, olha agora. Olha aqui. Essa aqui é uma das partes que eu acho
mais da hora, mais top dessa conversa aqui, ó. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. Meu, eles estão ouvindo o que Paulo é, eles saem de fininho, eles estão no pé, eles falam assim, eu não vou ficar aqui não, vai sobrar para mim. Então, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Sabe quando você fala assim, você pede, você coloca a mão na testa assim, ó. Putz. É o que aconteceu ali, é o putz. Então, os que iam interrogá-lo. Those who were, que iam interrogá-lo, que estavam prestes a interrogá-lo, were about to interrogate him. Those who were about to interrogate him withdrew, se retiraram. Withdrew immediately, right away, immediately, imediatamente, se retiraram imediatamente. Those who were about to interrogate, aqueles que estavam prestes a interrogá-lo, se retiraram imediatamente. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. E daí fala assim, o próprio comandante. Então fica the commander himself. O comandante próprio, ele mesmo, the commander himself was alarmed. Estava alarmado. Terrified. When he realized. Quando ele percebeu. When he realized that. Quando ele percebeu. Perceber é to realize. Então, perceber é realize. Percebeu, realized. Então, the commander himself was alarmed when he realized that he had, quando ele percebeu quando ele havia, when he had put Paul, or when he had arrested Paul, a Roman citizen, Paulo, cidadão romano, a Roman citizen, in chains, em correntes, preso. Or when he had put Paul, a Roman citizen, when he had arrested Paul, a Roman citizen. Né? Ficou assim, então, those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Vamos só fazer uma recapitulação aqui de tudo que nós vimos, só para finalizar, e daí terminamos, tá bom? Então ficou assim, ó. Deixa eu ver como que ficou aqui, ó. The commander came to Paul and said, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes, I am," he said. The commander replied, "I bought this citizenship for a large amount of money, but I am a Roman citizen by birth." Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. É isso aí. Por hoje é só. Beleza? Então, have a good day. Have a great day. See you tomorrow. Bye bye.